Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Vamos a mais um capítulo da novela do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Bom, nós estávamos ainda no momento em que nós estávamos comentando o despacho do juiz que mandou ouvir o YouTube antes de conceder, então, antes de decidir sobre o retorno ou não do canal da Igreja Cristã Maranata. No próprio despacho ele diz que era necessário ouvir o YouTube em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Eu até achei bem razoável a decisão, até fiquei surpreso, porque achei equilibrada a decisão. Realmente, para você conceder uma medida liminar, o ideal é realmente que você pelo menos dê um prazo, ainda que seja um prazo muito curto, para que a outra parte se manifeste. Eu já sofri isso. Uma vez um juiz mandou retirar alguns vídeos do meu canal sem me ouvir. Então nós fizemos um agravo e conseguimos reverter isso. Mas esse, a meu ver, é o pior dos mundos. É você realmente conceder uma decisão liminar que não seja um caso de vida ou de morte, um caso assim de uma extrema urgência ou de perecimento de um objeto se uma decisão não for tomada com uma certa urgência. No Estado Democrático de Direito é sempre necessário o contraditório, ainda que em termos de uma medida de urgência é possível sim ouvir a outra parte com prazos bem curtinhos para que não haja prejuízo para quem está demandando. E isso, para mim, é uma coisa sensata, é uma atitude sensata. E eu havia, inclusive, admirado a decisão do juiz, embora isso não fosse assim, não havia um prejuízo muito grande para a Igreja Maranata, porque ela tem outros canais, ela mesma está aí divulgando, fazendo as suas reuniões por um outro canal que já está em funcionamento. Então eu pensei, bom, nada mais razoável do que ouvir o YouTube antes de tomar uma decisão. Esse foi o meu pensamento. Cheguei a comentar, inclusive, na live com o Júnior Magalhães sobre a sentença que foi proferida, e ela, ao meu modo de ver, nesse ponto em particular, eu não posso concordar com o entendimento que o juiz Dr. João Ricardo Viana Costa deu a este caso. É claro, nós respeitamos absolutamente uma decisão judicial, e tem inclusive aquele ditado que decisão judicial ela deve ser cumprida. E realmente deve ser cumprida e nós respeitamos, mas nada impede que, observando os fatos do processo e as leis que dizem respeito àqueles fatos, que encampam este fato, nós podemos concordar ou discordar. E nesse ponto em particular eu discordo. Realmente eu nunca vi uma decisão judicial, no caso, por exemplo, do YouTube: olha, você está proibida de tirar um determinado canal do ar, e assim, como se fosse um salvo-conduto, como o Júnior falou. Ora, cada caso é um caso, cada um é uma circunstância. Então, você teria que examinar primeiro, caiu pela primeira vez, por que motivos? A segunda queda agora, o YouTube, ele faz esse exame. São pelos mesmos motivos? Não são pelos mesmos motivos? Ela descumpriu uma outra diretriz do YouTube? Então, quer dizer, chega a ser uma coisa assim, a meu ver, muito estranha. Eu não estou querendo aqui defender A ou B, eu estou dizendo assim, do ponto de vista jurídico, e eu, com o pouco conhecimento jurídico que eu tenho, eu considero isso estranho, muito estranho. E o que eu considerei mais estranho, eu vou dizer aqui, foi porque é o seguinte: no dia 23, eu vou mostrar para vocês aqui, Então, no dia 23, o juiz, ele dá um despacho no processo e diz assim, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para ficar melhor a visualização.
tá certo? Então tá aqui o despacho do juiz. Ele diz o seguinte: em atenção ao princípio do contraditório, achei louvável, intime-se a parte requerida, que é o YouTube, para manifestar-se. O português aqui está errado, porque o para ele atrai, né, o pronome oblíquo aqui. Então é para se manifestar a respeito da petição de ID, número tal, no prazo de 5 dias úteis. Então, vejam só, ele diz o seguinte, que antes dele tomar uma decisão se realmente pune o YouTube, não pune o YouTube, se o canal volta ou se o canal não volta, ele queria ouvir o YouTube. Eu achei perfeito isso. Agora, estão vendo aqui, ó, no dia 23/11, meio-dia e 29, ele toma esta decisão. Aí o que acontece? Não há no processo entre este despacho e a outra decisão, que eu vou mostrar para vocês, não há nenhum peticionamento da requerente, no caso que seria a Igreja Cristã Maranata. Ou seja, sem uma demanda, o juiz ele resolve de repente mudar vamos dizer assim, o comando que ele havia dado anteriormente. Então ele tinha dado um comando e depois aí ele coloca da seguinte forma. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele coloca aqui, ó, decisão interlocutória. Tá dando para vocês verem aqui, ó. E essa decisão ela é de quando? Ela é do dia 24. Então a outra era do dia 23. Essa aqui foi dia 24, quase 6 horas da tarde, 17h57. Então, até que ela fosse publicada, até que nós tomássemos conhecimento, já era de noite quando estava passando o vídeo com o Júnior Magalhães. Então, quer dizer, no final do expediente, do outro dia, sem que a Igreja Cristã Maranata tenha formalmente feito nenhum pedido, ele diz o seguinte, em tempo, ou seja, seria mais ou menos assim, esqueci um detalhe. Aí ele diz assim, mesmo havendo a necessidade de observância do contraditório, agora ele está querendo explicar, ele está tentando justificar o fato dele mudar de ideia, né? Então ele disse que iria respeitar o contraditório. Agora ele diz, tem que respeitar o contraditório. É verdade, mas, né, não há de se perder de vista a imposição da obrigação de fazer imposta à ré nos termos da sentença lançada. Essa sentença, como eu falei, ora, ele já tem como saber a razão pela qual o canal veio a ser retirado do ar pelo YouTube desta segunda vez? Ele tem como saber se era pelo mesmo motivo? Não era razoável, então, ouvir o YouTube? O YouTube podia dizer assim, não, aquela vez que caiu foi por esse motivo e agora são por outros motivos. Nenhuma pessoa pode ter assim, essa garantia de, olha, eu posso fazer agora o que eu quiser. Que eu posso sair derrubando o canal dos outros, eu posso sair, né, metendo strike no canal dos outros, eu posso fazer o que eu quiser. E ninguém pode fazer nada comigo, porque agora eu tenho uma sentença de um juiz aqui que me garante a imunidade, eu não posso mais. Então, irmãos, isso aqui não é uma brincadeira, eu não estou falando isso aqui com uma brincadeira e nem com respeito à decisão judicial. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a razão pela qual eu não concordo, então, e por isso eu tinha admirado o primeiro posicionamento do juiz, que seria o mais sensato, né? Se fosse, por exemplo, o meu canal, eu teria guardado lá os dias tranquilamente, e por que não? Você aguarda, teve prejuízo, depois lá no final houve um prejuízo, quem foi que me causou prejuízo? Esse prejuízo ele pode ser buscado também na própria justiça, ele pode ser buscado, se alguém te causou um dano, e depois isso foi comprovado que alguém te causou um dano, você pode buscar a reparação deste dano, tá certo? Então não é um caso aqui, um canal de uma igreja que tem 2 canais, não é um caso dessa urgência, que a meu ver, eu não consigo explicar, o que fez o juiz mudar de ideia assim, de um dia para o outro. Não consigo. O que estou querendo dizer é o seguinte, sem ninguém peticionar, eu acho estranho. Isso não é comum de acontecer. Então ele continua aqui, ele diz assim, o prazo concedido por mim no despacho anterior, que foi do dia anterior, é
para a requerida explicar eventual descumprimento ou apresentar justificativas para a não observância do comando judicial. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, o despacho que eu dei foi para o YouTube explicar o porquê ele não cumpriu com a decisão judicial. Agora, o YouTube, ele vai dizer aqui, ó, entretanto, tal prazo não afasta a obrigação da parte ré em cumprir imediatamente a ordem de não retirar do ar o site da parte autora. Ora, é o que eu estou explicando aqui para vocês. É uma questão de lógica. Ele não sabe, ele não tem como saber qual foi a razão da segunda retirada do canal do ar. Mas a Maranata diz para ele, não, a Maranata é autora, ela pode dizer o que ela quiser. Você tem que ouvir a outra parte para você se certificar de que foi isso mesmo. Então você tem que ouvir as duas partes. É para isso que existe contraditório, os princípios do contraditório, da ampla defesa, Estado democrático de direito, liminares, medidas cautelares, medidas de urgência, são para coisas realmente assim que vão se perder caso você não tome uma atitude imediatamente. Não tem como. Se você não atuar agora, mesmo sem ouvir, o fulano vai morrer. Então, o prédio vai cair, vai desabar. Então, são coisas desse tipo que justificam uma medida cautelar. Eu não estou dizendo isso aqui porque eu não queria que o canal voltasse. Não, eu quero que a justiça seja feita sempre. E, a meu ver, justiça aqui exige o contraditório, a ampla defesa. São coisas básicas, são elementares. Então ele diz o seguinte, que o prazo que ele deu para o YouTube era para ele se explicar, para saber se ele vai punir o YouTube ou não, mas que tem que mandar voltar o canal pelo motivo que ele não sabe qual é. E aí ele diz o seguinte, nesse sentido, ele conclui aqui, determino a ré, que é o YouTube, né, que cumpra imediatamente, ele colocou em caixa alta, imediatamente, a determinação contida no dispositivo da sentença acima referida, não retirando do ar o site da requerente sob pena de aplicação. E aí aqui vem ameaças, sob pena de aplicação de sanções cíveis e criminais, esta última aos responsáveis, independentemente da adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias. Irmãos, eu respeito absolutamente o Poder Judiciário, inclusive o juiz que aqui trouxe essa decisão, que na verdade é uma decisão interlocutória. Só não concordo. E eu não concordo, eu já expliquei, não é porque eu não quero que o site da Igreja Cristã Maranata volte. Não tem nada a ver com isso, né? Então, todas as vezes que a gente tenta trazer um assunto, a gente tenta mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, eu estou aqui mostrando para vocês o que está acontecendo. Então, vai voltar? Bom, eu não sei se o YouTube vai agravar este despacho, ele pode agravar. Nem acredito, né? Talvez seja melhor voltar esse canal da Maranata, porque o YouTube também está ganhando com isso, porque a monetização fica toda com ele. Aí agora então ele volta o canal e depois eles vão, né, discutir essa questão aí no processo, por mais quanto tempo nós não sabemos. Então a questão aqui, ela não é pessoal, ela não é de minha preferência, só que eu não tenho como não olhar para isso e tentar entender aqui do ponto de vista dos nossos princípios constitucionais de direito, né? E eu vou repetir aqui porque eu entendo que esta decisão interlocutória ela não está adequada. É o meu entendimento. Eu entendo o seguinte, que a primeira decisão do juiz estava perfeita. Perfeita. A Igreja Cristã Maranata ela tem um outro canal, entendeu? Ninguém vai deixar de receber as notícias, as mensagens da Maranata, porque ela tem um outro canal em funcionamento. Então não há um prejuízo ou um dano irreparável. Não há um dano irreparável neste caso a justificar uma medida drástica, uma medida de urgência, uma medida cautelar, sem ouvir a parte contrária.
Pode ser que o YouTube chegue e explique, olha, não, nós retiramos o canal por causa dos mesmos hinos. Então eram 3 hinos, olha, são os mesmos 3 hinos e eu retirei de novo. Aí o juiz diz, olha, você já não sabia que esses 3 hinos são intocáveis? Então, não interessa quem é o autor, não interessa se tem registro, não interessa, você não mexe com esses 3 hinos. E aí, então, o juiz iria dizer assim, olha, então agora é o seguinte, YouTube, você vai ser punido porque você não observou a decisão que foi proferida anteriormente. Agora, pode acontecer do YouTube chegar e dizer assim, olha, a violação desta vez não tem nada a ver com a violação daqueles que levou à queda do canal pela primeira vez. Agora, eu sei? Eu não sei. E o juiz sabe? Eu acredito que ele também não sabe. E se eu não sei? E se o juiz não sabe? E se não há um prejuízo irreparável para a igreja? Por que não ouvir o YouTube antes? Por que não? Os irmãos entendem isso? Então eu sei que eu até resolvi gravar este vídeo aqui porque as pessoas, elas muitas vezes, elas não conseguem fazer análises mais racionais, mais tranquilas, elas se emocionam, elas trazem tudo para o campo da emoção demais, entendeu? Da guerra, o inimigo, o solo inimigo, o júnior inimigo, a maranata inimigo. E quem faz isso na mente das pessoas são as seitas que fazem isso na mente das pessoas, ficar criando inimigos. Então, vejam só, quando a gente noticiou a queda do canal, a quantidade de pessoas cuja a máscara de crente caiu e começaram a xingar e a dizer o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e se eu sou pastor, se eu não sou pastor, e ofensas de todo tipo. A máscara de crente cai nessas horas. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem conter as suas emoções e agir racionalmente. Em vez de elas pensarem assim, bom, o canal caiu. Será que tem alguma coisa errada para o canal ter caído? Ou será que realmente o YouTube é o inimigo da Igreja Maranata? Inclusive, ele não quer saber de regras, ele não tem regras. Será que é isso? Então aí as pessoas elas não conseguem fazer uma análise tranquila. E aí partem para agressões de todo tipo. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que logo em seguida vai aparecer aquelas pessoas lá. KKKKK, olha aí, o canal voltou. Irmãos, eu tenho lá alguma coisa contra o canal da Maranata. Quantas vezes eu já falei que este canal ele é importante para nós. Outro dia a Roseli falou assim, pois é, agora eu queria comentar aqui uma fala aqui do fulano de tal lá da Maranata lá, e onde é que eu vou achar agora se não tem mais canal? Eu falei, pois é, tá vendo como é ruim? Né? Quando o canal estava lá, a gente ia lá, pegava o trechinho que a gente queria, fazia o nosso vídeo, fazia o nosso exame daquilo que eles falaram, e agora sem canal, como é que a gente vai fazer? Então, é bom não ter canal? Não, para nós não é bom. Agora, tira essa questão da emoção, deixa de lado, examina racionalmente. Nós temos leis no país, nós temos ordem, nós devemos primar pela justiça com base nas leis vigentes. Se alguém descumpre alguma regra, alguma lei, é preciso que isso seja corrigido. Então, antes de você tentar simplesmente brincar com estas coisas, procure. Olha, o canal caiu. Foi sem motivo? Por que caiu? E é o que nós tentamos trazer para vocês aqui, são informações. Olha, o que aconteceu foi isso, foi direito autoral, não foi direito autoral, descumpriu com essa regra, a lei é do consumidor, não é do consumidor, o direito ele é moral ou ele é material. A gente tenta trazer informações para vocês que nós sabemos que a Maranata não vai dar essas informações para vocês. Ela vai simplesmente dizer, olha, o inimigo da obra de Deus atacou. É assim que eles vão dizer, mas Deus, interviu. Eles vão espiritualizar. E nós estamos querendo aqui mostrar para vocês o que está acontecendo, só isso. Então, antes que você
pense que nós estamos alegres ou tristes. Irmãos, eu não estou nem alegre nem triste. Confesso que eu fico decepcionado de ver uma coisa que eu não compreendo. Isso me deixa um pouco decepcionado. E eu estou aqui abrindo meu coração. Eu, olhando para o primeiro despacho e para a segunda decisão, isso é uma coisa que eu não compreendo. A explicação que o juiz deu na segunda decisão, pessoalmente, não me convenceu. Não me convenceu. Tá certo? Mas decisão judicial deve ser cumprida e o canal da Maranata deve voltar, sim. E os trabalhos devem continuar. Amém? Então era esse esclarecimento que eu queria trazer para vocês. Isso até para economizar trabalho de eu ter que ficar explicando isso nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.